Rodrigues para dar vez e voz a sua, a nossa, no programa Democracia no Ar, a partir de agora, até 11. Bom dia, Márcio! Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, amigos ouvintes. Estamos começando mais um Democracia no Ar. Hoje nós voltamos a discutir aquele tema que nós já discutimos há cerca de 2 semanas atrás, que é o precariado. Amigos ouvintes, estamos começando o Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sinface, Sintaf e o Show Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar está em rede na web rádio FETRACE, Liberdade AM de Boa Viagem. A Canudos FM retransmite o programa ao longo de sua programação normal. Também estamos no ar, ao vivo, aqui, no Movimento Democracia Participativa, no nosso canal no Facebook. Esse que é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação entra no ar agora. Democracia no Ar! E na edição de hoje nós vamos receber Marina Valente, jornalista e especialista em cobertura de jornalismo sindical. Bom dia, Marina. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Bom dia àqueles que estão nos acompanhando via Facebook. Muito obrigado pela sua presença aqui de novo. Estará conosco aqui em breve Viviane Rodrigues, que é socióloga, e Maria Pereira, também socióloga e mestra em sociologia. O trio foi convidado para debater a situação de precarização que vive boa parte da sociedade brasileira, com formação superior, às vezes até com pós-graduação, mas que não tem uma relação trabalhista oficial, ou seja, não tem carteira assinada e se acha acima do bem e do mal, às vezes até cunhando determinados absurdos, né, nas suas redes sociais e achando que quem tem relação trabalhista é quem deveria ser subalterno, né? A gente não consegue compreender isso, por isso que a gente está voltando a discutir esse tema aqui no programa. Antes, porém, de a gente discutir essa temática importante, nós temos um recado, né, para dar a todo mundo aqui em relação àquilo que aconteceu ontem em pelo menos 13 capitais do Brasil, que é o Fora Temer, né? Como que você analisa esse Fora Temer de ontem, Marina Valente, você que esteve lá na praia de Iracema, foi uma bela caminhada, não foi? Foi, inclusive, superou as expectativas, porque a caminhada inicial deveria parar ali em frente ao boteco, né? Que foi o planejamento das frentes. E a emoção era tanta, o tamanho da manifestação era tanto, que a gente seguiu ainda por uns bons quilômetros na beira-mar. É um movimento, na verdade, a gente tem que estar numa fase, né, de buscar uma coalizão, né, pelas diretas já, acho, até, inclusive, que são um centro mais importante ainda do que discutir o Fora Temer. O Fora Temer parece que já é favas contadas. Já é favas contadas, né, e enquanto ele está favas contadas, a gente vai segurando e atrasando a reforma trabalhista e da Previdência. Que não só isso, né? Muito mais importante do que isso é a gente formar uma maioria, né, dentro da sociedade brasileira a favor das diretas já. Isso. Muita gente, né, e o que me preocupa são aqueles que estão a favor da continuidade constitucional, né, ou seja, eles quebram a Constituição para mandar embora uma presidente eleita democraticamente com mais de 54,5 milhões de votos e agora eles querem retomar, né, o respeito a toda a legislação, dizendo que depois de cair o Temer é preciso seguir o devido processo legal, elegendo um presidente de forma indireta por esse Congresso Nacional que tem. Qual é a legitimidade desse Congresso Nacional, na sua opinião, Marina? Nenhuma. Né? Acho que depois de que eles derrubaram a Dilma, inclusive, a quantidade de escândalos de corrupção, a gente está falando do Temer em si, mas muitos daqueles deputados, inclusive, já vinham caindo em escândalos sucessivos de corrupção.
E o povo é quem sabe. Eu acho que o direito ele não é uma causa pétrea, ele não é algo que não possa ser maleável diante da prática e da vontade do povo. Então, dia 24 vem aí, né? Eu acho que o dia 24 ele é fundamental nesse cenário, porque é importante que o povo derrube o Temer, não a Globo. Exatamente. Exatamente. E aí, dia 24 é daqui a 2 dias, a gente já tem caravanas de sindicalistas, de representantes de lideranças de movimentos sociais indo para Brasília. Há uma boa possibilidade que aquela meta de 100 mil pessoas seja amplamente superada. E aí, com 100 mil pessoas se concentrando a partir das 14 horas lá na frente do estacionamento, ou no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em Brasília, fazendo uma caminhada de 3 ou 4 quilômetros até o Congresso Nacional, eu queria saber quem é que vai ter coragem de barrar todo esse povo, de entrar, pelo menos boa parte, nas galerias do Congresso Nacional para acompanhar essas votações. O que você acha, Marina? Eu acho que, bom, o conhecimento popular ele é fantástico, né? Então a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que a gente tem essa força. Eu acho, inclusive, que embora tenha algumas pessoas que estejam um pouco anestesiadas, sem entender todo esse bombardeio de informação que vem vindo, o povo não vai deixar que decidam por eles. Já ficou muito claro o que foi armado, o que foi construído. É hora também de a gente começar a ter uma visão crítica daquilo que está sendo divulgado, de entender que existe uma grande diferença entre alguém disse e uma prova documental, né? Então a gente tem que observar esse cenário, a esquerda tem que prestar atenção também que não é o momento de disputas internas, né? Por Lula, por Ciro ou por qualquer político que se apresente como candidato, não é esse o momento. Não, né? O momento é de unidade, é de fazer o discurso das diretas, é dialogar com setores da sociedade para além da classe trabalhadora, né? E que juntos a gente consiga tomar o país de volta para o povo, né? Foi tirado da gente, a gente tem que retomar. E as pessoas que decidam o que for decidido pelas pessoas é o que deve prevalecer. Nós temos aqui a manchete do Estadão de hoje, Marina. 1 em cada 3 parlamentares eleitos no Congresso teve dinheiro da JBS. Também tem que separar as coisas, né? Porque tem é muito engraçado no Brasil, tem uma certa hipocrisia sobre a questão eleitoral, porque a atuação de campanha ela é legalizada. Era, né? Até 2014. E aí inclusive, quando foi eleito esse Congresso completamente conservador. E aí, a partir do momento que a gente tem isso, chega um escândalo desse, então todo mundo é colocado também no mesmo saco, né? Quem recebeu. E campanha é uma coisa cara. Campanha é uma coisa cara. E os sindicatos não podem financiar as campanhas dos seus candidatos. Deixa eu só falar uma coisa. É assim, ó, campanha se tornou algo caro dentro do Brasil a partir do momento que a gente transformou a campanha eleitoral numa espécie de investimento, né? Ou seja, a gente tirou o aspecto de representação da sociedade e passou a ser uma representação de quem tinha poder econômico. Isso parece que transformou, né, a realidade da sociedade e dessa representação parlamentar, dessa representação, porque não dá para todo mundo ir até Brasília para tomar uma decisão, né? Isso é consenso. Aí a gente pega e elege representantes. O problema é que, quando você prioriza, né, o dinheiro como algo que efetivamente vai influenciar muito mais do que o aspecto da defesa de determinados valores, né, valores como um todo, né, de todos os tipos de valores, inclusive a defesa de diversidade e tudo mais, de um ponto ao outro, né, do espectro ideológico. O que a gente vê? A gente vê que o dinheiro influenciou muito mais, porque existem muito mais empresários dentro do Congresso Nacional do que representantes, por exemplo, como o deputado, vou usar aqui o exemplo do deputado Chico Lopes, que é um deputado que está no parlamento já há algumas gestões, há algumas eleições, né, há um determinado tempo, e ele tem claramente uma posição
bastante óbvia, né? Ele defende os interesses das minorias, ele defende os interesses democráticos da maioria da população brasileira. E o que a gente não vê, né, se você pegar o Chico Lopes como um exemplo, você vai ver que tem, para cada Chico Lopes, tem 4 ou 5 empresários dentro do Congresso Nacional. E aí, o Chico Lopes, obviamente, que ele vai defender os interesses dos sindicatos que ele representa, né, das comunidades que ele representa, dos movimentos sociais que ele representa, e você vai ver que os empresários vão lá defender o quê? Justamente aquilo que eles também representam. O que eles representam? Eles representam as empresas, né, a Fiesp, a FIEC, no caso aqui do Ceará, e outras coisas parecidas com essas. Aí, existe equilíbrio nesse parlamento, por exemplo, para escolher o próximo presidente da República? Não só não existe, como assim, até o Chico Lopes precisa de financiamento de campanha. Todos eles precisam, só que a gente a verdade, a grande solução que a gente defendia, o movimento progressista defendia durante muito tempo, é de que a gente tivesse financiamento público de campanha. Porque para você fazer campanha num país do tamanho do Brasil, você precisa de financiamento. Só que as entidades sindicais não podem financiar. Agora, os empresários podem. Então, a gente não faz a quebra, né, a disputa de braço aí, de uma forma justa e equilibrada. Da mesma forma que outros países são muito bem resolvidos com essa questão do lobby. O lobby, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é legalizado. Desde que ele seja uma coisa feita às claras, de forma transparente. Porque é isso, sociedade é disputa de interesses. Os empresários vão ter os interesses dele. Eu nunca Agora, gosto a classe de usar os trabalhadora... Estados Unidos como exemplo para nada, porque ali é uma melhor que sociedade seja... doentia. Mas é melhor que seja transparente do que seja algo que... A sociedade ela tem disputas de interesse. Que seja transparente essa disputa de interesse. Transparência parece não ser a prioridade da política no Brasil, né? Aí... Mesmo na ficção, né? Rose of Cards, né? Aquela série. Fala no microfone. Gostaria de apresentar aqui a chegada da Viviane Rodrigues, que é essa que está falando, e a Maria Pereira, né? São sociólogas e elas vieram aqui para a gente poder fazer uma discussão a respeito do precariado, mas a gente está entrando aqui no clima, no programa, né? Já discutindo a nossa realidade, estávamos falando a respeito da passeata que aconteceu aqui ontem, né? Um ato que reuniu cerca de 30 mil pessoas na praia de Iracema. Vocês 3 participaram? Sim. Como é que foi? Foi bacana? Foi legal? Como é que foi? Desculpa, né? Primeiramente, fora Temer. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, dieta já. Isso mesmo. E depois, desculpa pelo nosso atraso. A gente pegou um trânsito um pouquinho pesado, né? Não tem problema. É importante que vocês estão aqui e a gente vai fazer a discussão. É que me ocorreu comentar que House of Cards, mesmo na ficção, já denuncia que o processo eleitoral nos Estados Unidos não é tão transparente assim, né? Ele também tem esses jogos de interesses, também tem essa coisa do lobby, que às vezes é explícito, mas nem sempre, né? Ele tem uma jogatina por trás também, né? Era só um comentário. E a passeata foi belíssima, muito emocionante. Eu espero que nas outras cidades também tenha sido e que sirva para pressionar por direitos, né? Acho que hoje a grande ameaça é que a gente realmente consiga tirar o Temer e não consiga fazer o povo ter a sua soberania respeitada, né? Ela foi desrespeitada a partir de 31 de agosto do ano passado, né, em 2016, quando foi decretado um golpe de Estado. Mas o que muito me preocupa é o conjunto da mídia, né? A mídia golpista, a mídia tradicional, essa que não dá espaço para a gente poder fazer discussão, que é a discussão que a gente vai fazer hoje. E aí eu chamo a atenção de vocês para a manchete do Globo de hoje, né? Fala a respeito do Delcídio Depurar Moro, né? Contra o Lula, mas mais importante, né? Uma das reportagens aqui que fala FHC busca joguinho e articula saída controlada. O que seria? Isso é de arrepiar os cabelos, né? Controlado por quem já está no poder já há muito tempo, né? Esse é o controle que eles desejam. Bom, então acho que o povo tem que se descontrolar, né?
falta de nome de consenso trava a opção indiretas. A análise PSDB ainda dá sobrevida a Temer. Você acha que o PSDB vai sair do barco quando, Viviane? Porque assim, provas já não faltam mais, mas né? ele também, eu acho que no próprio PSDB, ele sofre pressão, né? Tanto que rapidamente eles se fecharam um consenso em torno do nome do Tasso, né? Eu acho que se eles não abandonaram o barco ainda, é porque a saída que a Globo está apontando, eu acho que não satisfaz os interesses do PSDB, senão eles já teriam caído fora. Nós estamos aqui, um abraço do Souza Júnior, né, que ele está em viagem, não pôde estar aqui no programa, um abraço às três, né, tanto a Marina, quanto a Viviane, quanto a Maria. Souza Júnior. E aí, assim, a gente gostaria de saber, e já começar aqui, né, a nossa conversa de hoje a respeito do precariado. Né? O que é exatamente o precariado, Marina? O termo ele surgiu mais ou menos nos anos 90, né? E ele foi cunhado por Guy Stand e por Robert Castle. Ele fala do trabalhador em situações precárias na relação de trabalho. No Brasil, ele vai ser estudado pelo Rui Braga e pelo Giovanni Alves, e eles vão tratar desse assunto de uma forma diferenciada. O Rui ele tende a entender que todo trabalhador em situações precárias, ou seja, sem direitos trabalhistas definidos, sem carteira assinada, eles são trabalhadores que se encaixam no perfil do precariado. Já o Giovanni, ele vai determinar de uma forma bem específica o que seria esse trabalhador. Ele vai dizer que é o jovem adulto com alto grau de instrução, né, que vai ocupar relações de trabalho precárias. A gente pode dizer que esse pessoal que é resgatado dentro de família, dentro de fazendas, esse pessoal que é resgatado dentro de fazendas com um trabalho análogo à escravidão também é um precariado, só que é um precariado daquele de baixíssimo nível? Não. São coisas distintas. São. Então a gente precisa entender que precariado entra num conjunto da sociedade, de pertencentes à sociedade, que carece de qualquer tipo de vínculo empregatício e que se enxerga como algo diferenciado. Eu entendo que precariado é isso que a gente vem discutindo, né? A gente tem tentado entender um pouco mais do fenômeno do precariado, tentando trazer para a lógica dos fatos do que aconteceu durante o golpe e da realidade econômica do brasileiro. Eu pessoalmente entendo o precariado como uma faixa da população que eu digo que é uma grande área cinza, que ela trafega. Ela é trabalhador, mas de certa forma ela não se entende como trabalhador, né? Porque ela não tem as relações que um trabalhador típico, um operário de fábrica, ele possui. Então, ao mesmo tempo, ele não se sente trabalhador, e aí ele é convidado ao baile do patrão, mas ele não passa da porta, então ele também não ao mesmo tempo que às vezes ele se entende como patrão, ele às vezes se reivindica trabalhador. Então, eu acho que ele tem uma porta só para ser garçom. Né? Ele tem uma confusão. Não, ele até pode sentar na mesa, mas na hora de pagar a conta, ele sabe que ele não está igual ao patrão. Então, eu acho assim, que ele, na verdade, ele tem uma confusão ideológica muito grande. E ele está justamente com essa dificuldade de reivindicar suas pautas, de se entender enquanto categoria, né? E de promover um sentimento de solidariedade, justamente porque ele vive nessa imensa área que navega em tantas classes sociais, né? Que tem interseção com tantas classes sociais diferentes, ao mesmo tempo que ideologicamente ele não consegue dizer para que ele veio, né? Ele não consegue se definir. É isso mesmo, Viviane. Você quer falar antes, Maria? Pode falar, por favor. Maria Pereira, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Programa Democracia no Ar. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso de receber vocês. Obrigada.
Sobre a pergunta que você falou em relação como a gente poderia, se seria precariado esses setores que saem do trabalho praticamente escravo, né, ou semi-escravo. Não é. Nessa definição do que é o precariado, uma das características dela é ser esse trabalhador urbano. Vamos dizer, seria o que a gente diz no senso comum, classe média, né, que não é usado na sociologia crítica com essa formulação de classe média, não são segmentos, né, médios, a gente diz que são urbanos. No caso do Giovanni Alves, né, ele coloca que são segmentos, como a Marina ressaltou, que tem alta escolaridade, mas que se inserem de forma precária no mundo do trabalho. No caso do Rui Braga, ele não vai fazer tanto essa colocação da especialização, mas ele também vai trabalhar com essa ideia de que são jovens e que são da camada urbana, trabalhadores urbanos. No caso, esses trabalhadores rurais seriam trabalhadores praticamente são pré-proletários ou subproletários, né? É um pouco como trabalha o André Singer, né? Nos sentidos do lulismo, quando ele vai analisar esse período, ele vai dizer que os apoiadores do Lula estão, em grande maioria, nessa categoria, que seriam subproletários, ou que a gente poderia chamar do proletariado, pessoas que estão abaixo dessas relações de trabalho formais, muitas vezes informais também. Então, seria isso. Em que medida isso acaba atrapalhando a evolução da sociedade, na sua opinião, Eliane? Bom, à medida em que eu gosto da interpretação do Giovanni Alves, né, que coloca o precariado como uma camada média do proletariado, né, com características muito específicas, né, é jovem, tem uma alta escolaridade. Então, eu acho que na medida em que esse precariado, vamos dizer assim, não faz as pazes com a sua classe, o proletariado, na medida em que ela não se reconhece pertencente, né, a essa classe e, portanto, ela não tem as mesmas aspirações e não tem, do ponto de vista ideológico, uma afinidade, eu acho que isso dificulta precisamente qualquer avanço, né, nas relações, porque seria necessário esse combinado, né, essa harmonia no próprio proletariado. Essa classe que a gente chama não, que eles chamam, a gente está tomando contato com esse debate agora muito recentemente. Eu, inclusive, agradeço, porque por convite da Marina, eu tinha lido apenas um artigo antes sobre precariado, envolvendo basicamente o pessoal dos salões de beleza e o Uber, né, como uma expressão do precariado. E aí a Marina participou de um debate com vocês, me convidou para estudar um pouco esses conceitos e eu estou muito interessada, muito apaixonada pelo tema, porque ele vai de encontro também a umas curiosidades sociológicas que eu tinha em relação à juventude, né? Então, acho que é isso. E a partir do momento que a juventude se torna precariada, ela passa a ter uma visão de mundo mais conservadora. É mais ou menos por aí. Porque é a aflição dessa juventude não conseguir entender por que ela não tem os laços de trabalho tradicionais, resguardados por uma legislação de direitos, né? Ela tem uma escolaridade muito maior, mas ela disputa o mercado de trabalho de forma muito mais acirrada, né? Ela tinha uma expectativa outra de 30 Quando você diz anos, mais acirrada, você diz também que ela não se importa de abrir mão de determinadas condições de trabalho já estabelecidas na CLT. Para falar sobre a respeito ela chega a considerar que é um excesso de proteção que o trabalhador tradicional, esse assalariado, vamos dizer assim, mais vinculado aos sindicatos, às organizações mais tradicionais, ela chega a achar que é um absurdo que ele tenha mais direitos, mais proteção no mundo do trabalho do que ele, que tem um grau de escolaridade maior. Até porque ele aspira a ser patrão.
Ele foi, inclusive, pelo sentido, eu digo muito, que a principal bandeira dessa galera, bom, primeiro, é preciso entender que eles podem ir tanto para a extrema-direita quanto para a extrema-esquerda. A juventude precariada, ela é dada a extremos, então ela pode ir tanto para um extremo quanto para o outro. Então tem precariado na esquerda. Até disse, vem percebendo isso, a quantidade de trabalhadores em condições precariadas que tem nas próprias direções e estruturas partidárias. Mas de esquerda. Partidários, Sindicais, sim. de movimentos sociais, sim. Dos mais variados, né? Há um monte. Né? E aí, a outra coisa é que a essa juventude foi dito a ela, e uma das principais bandeiras que ela tem é a meritocracia. Então, foi dito a ela que se ela estudasse, ela ia chegar lá. E aí, ela acredita realmente que ela vai chegar lá. Então, um dia, ela aspira a ser patrão. Por quê? Porque o proletário não está dialogando com eles. O movimento sindical não dialoga com essa galera. Ao contrário, a gente vê, muitas vezes, por exemplo, uma obra, eles ocupam cargos de administração de uma obra e tal. Aí vem o sindicato fechar uma convenção coletiva. Ele dialoga com o operário. Embora ele seja representante também dessa galera que está na administração, essa galera da administração é meio deixada de lado, é meio esquecida. Não, eles ganham muito mais do que o resto da categoria, eles estão muito próximos do patrão, então eles são esquecidos e abandonados. Então eles têm uma raiva danada da entidade sindical. Nesse sentido, você está falando que falta trabalho de base e para a maioria dos sindicatos e dos movimentos sociais como um todo. Falta entender o que é o precariado, falta essa discussão, é por isso que a gente está fazendo essa discussão. E chegar junto. Não é até porque mesmo na academia é uma categoria recente, né? Não foi exaustivo ainda, não se exauriu esse debate, esse entendimento. Esse debate, na verdade, ele está nos primeiros passos. Mesmo que o termo tenha começado a partir da década de 90, esses autores, eles dizem que o precariado ele começou bem antes. Mas aqui no Brasil é, de certo modo, da década de 80 para cá, né, que especialmente nesse período do Lula, que eles chamam até de desenvolvimentismo, é que explodiu, né, essa camada do precariado. Mas, de fato, assim, o movimento sindical, acho que ele não se apercebeu disso. Por isso, a dificuldade de dialogar com esse jovem com alta escolaridade, cheio de aspirações de consumo no mundo capitalista, né? Frustrado porque não tem possibilidades reais de concretizar essas aspirações, em crise, sempre em desalento, como diz a Giovanni Alves, né? Com muita frustração mesmo, né? Então, por isso ele é dado a essas posições mais radicais, que poderia, sim, ser pela esquerda ou pela direita. A gente vai fazer um breve intervalo e retorna logo com mais Democracia no Ar. Agora são 10h36 e eu convoco ele, o homem da voz de ouro, da Atitude Popular, Jonathan Neto. Manda o povo estar assistindo, manda fazer pergunta. 10h33. Bem, vamos lá. É para agradecer você que está aí do outro lado, ouvindo, conferindo o programa Democracia no Ar, que é um programa do movimento Democracia Participativa. Lembrando que nós temos o apoio cultural da AFBNB Mova-se, Sinfarce, Oxô Advogados, Associados e Sintaf. Escuta aí, ó. Agora somos 6 emissoras e mais a transmissão ao vivo pelo Facebook da página Democracia Participativa Ceará. Nossa voz está mais forte e vai mais longe. Amigo ouvinte, o programa Democracia no Ar não para de crescer. Recebemos a adesão de mais 2 rádios ao projeto de construção de uma grande rede de comunicação popular. A partir de 1º de junho, quinta-feira, estarão conosco a Rádio Camponesa de Crateús, FM 95,7 e a Rádio 25 de Maio de Madalena, FM 95,3. Elas passam a integrar a rede de rádios retransmissoras do programa Democracia no Ar, gerado na web rádio Atitude Popular e que conta também com a retransmissão na web rádio Fetrace e das rádios Canudos FM 104,9 e Liberdade AM 1310, ambas de Boa Viagem. Aqui, a comunicação é
é para todas e todos. Democracia no ar, cada vez mais forte e mais perto de você. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e espero por você todos os dias. Agora 10h34, vamos para a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar, ao comando dele, Márcio Rodrigues. Com você, Márcio. Obrigado, Jonathan. Obrigado pelo carinho da audiência de todo mundo. Estamos super bem acompanhados aqui na bancada do programa. Hoje temos Maria Pereira, Viviane Rodrigues e Marina Valente. A Nina Valente, jornalista que trabalha com os sindicatos, né? E a Viviane. Viviane é dirigente partidária, né, Viviane? Viviane, essa relação, né, em que as pessoas não se enxergam como trabalhadoras, ela pode influenciar de que maneira, e de que maneira ela pode ser ruim para o conjunto da sociedade? Bom, na medida em que ela não se enxerga dentro de uma classe social, ela tem dificuldades de dialogar com essa classe e, portanto, buscar mudanças, né? Buscar uma cultura mais radical, por exemplo, do sistema político. Você no capitalismo, você nem se enxerga como parte, como parte de uma classe capaz de promover uma ruptura. Então, eu acho que isso é ruim, é como se realmente você passasse a alienar pela vida, né? Deixa a Maria também se colocar. Maria, a gente ainda não tem nenhum tipo de profundidade nos estudos, ainda estamos caminhando, né, inicialmente dentro dessa pesquisa, né, que nos parece ainda muito nebulosa. Dá para tirar o que desses primeiros passos que estão sendo dados pela academia? Primeiro, quando a gente faz esse debate que a gente está fazendo agora sobre esses jovens trabalhadores precarizados, há uma tendência em algumas análises de como que culpabilizar a era Lula, né, os governos Lula e depois Dilma, pela ascensão dessa juventude que é precarizada, né? A gente quer primeiro dizer que não foi inventado no período Lula esse trabalhador precarizado, né? Urbano e precarizado. Antes, a gente pode dizer que desde a década de 70 já começa a surgir, não só no Brasil, mas no mundo, essa faixa de proletários, de trabalhadores precarizados, que é justamente em decorrência da própria crise do capitalismo, do modelo fordista. Né, o fim do modelo fordista foi que gerou esse tipo de relação, sem relação do trabalhador com o seu empregador. Se na relação fordista, em determinado momento, fordista keynesiano, os trabalhadores já tinham conseguido direitos trabalhistas assegurados, esses mesmos trabalhadores estavam organizados em sindicatos, como a gente conhece, vamos dizer, tradicionais, a gente pode dizer que com a crise e a deteriorização desse modelo, começa a surgir esses trabalhadores precarizados. Então, eles não são invenção do governo Lula. A gente pode dizer... Até mesmo que eles surgiram anteriormente. Enquanto o próprio movimento de trabalhadores do Brasil se ressurgia também ao final da ditadura. Né? Isso, da mesma forma que eles emergem mais aqui do Brasil, há uma visibilidade nos anos 80, e também coincide com a maior escolaridade dos filhos dos trabalhadores, né, de setores, vamos dizer, classe média, né, entre aspas, setores médios que conseguem ascender à educação. Então, vamos dizer que há mais pessoas com possibilidade de formação do que o mercado que possa recebê-las, né, e com garantias, com a segurança no trabalho. E a gente pode dizer também que, a partir de 2013, a academia começa a olhar com mais carinho esses setores jovens, né, que vão se escolarizando. Houve um grande impulso na escolaridade desses setores urbanos durante os governos Lula e Dilma, principalmente pelas políticas educacionais do governo Lula, ProUni, né, FIES. Então, uma maior parcela dessa juventude média
entra na universidade. Né? Então, a gente pode dizer que a partir das manifestações de 2013, onde esse público, segundo as pesquisas, era o público principal, a academia tem um olhar mais detido sobre isso. O que é essa juventude que começa no passe livre e vai terminar pedindo, além de pedir saúde, educação, transporte, também, que é o fim de um governo? Né? Você pode falar. Uma coisa que eu queria acrescentar no que a Lili estava falando é que o precariado, ele é uma classe econômica, uma parte da sociedade que, de certa forma, ele se equilibra para viver. Então, qualquer mudança social que estremeça esse equilíbrio é extremamente assustador. É diferente da elite, né? Porque a elite, ela sabe que aquilo pertence a ela, que tudo pertence a ela, então ela pode mexer e fazer uma revolução quando ela quiser. E o capitalismo se revoluciona o tempo todo para poder se manter. Ele cria crises para se manter. Né? Assim como a classe trabalhadora. O trabalhador operário, né? Que tem uma lógica de compreensão enquanto proletário, ele sabe que nada daquilo pertence a ele, embora ele que faça. Então, ele quer revolução, ele vai chegar a uma revolução, ele quer mexer com a sociedade porque ele quer mudar o jogo. Já o precariado, embora ele seja trabalhador, embora ele seja proletário, ele está equilibrado. Então, qualquer grande revolução pode ser extremamente danosa para ele. Então, ele engancha a sociedade, porque ele não quer que a coisa se mexa. Então, ele tem medo, por exemplo, do Temer cair em umas diretas, ele tem medo da Dilma e do Lula botando mais gente no mercado de trabalho. Ele tenta estruturar as coisas. Exatamente. Qualquer abalo social, qualquer mudança na sociedade, seja para melhor ou para pior, ele nunca sabe o que vem para ele. Eu queria retomar essa fala da Maria. O Luiz Gonzaga Falcão lançou uma pergunta que talvez eu complemente. Né? Esse tema está em voga agora por quê? Ou seja, se surgiu lá na década de 70, né, essa situação, né, do indivíduo em relação ao trabalho, ele quer saber por que a academia agora surgiu com esse nome diferente, né? O que levou a estabelecer isso como sendo um nome escolhido, né? O precariado. Imagino que exatamente por causa dessa questão precária das relações de trabalho, que acabam também ocasionando condição de vida e inserção social precária também. Porque assim como num mês, né, pode tirar lá seus 8, 10, até 15 mil reais, pode ser que ele passe o resto do ano, né, em algumas profissões, sem receber quase nada, né? Como é, por exemplo, o caso de pessoas que trabalham hoje em dia no mercado imobiliário como chamados corretores, né? Corretores de venda de imóveis. Desde que a crise se estabeleceu, por causa dessas sacanagens que o Congresso Nacional fez com o início do segundo mandato da Dilma, né? Essa falta de desenvolvimento qualquer baseado nessa sabotagem feita, né, a partir tanto do Congresso Nacional quanto dos grandes empresários, né? Um trabalhador, por exemplo, desse setor, ele pode ter passado aí um ano e meio sem receber nada. E, como você colocou, o segmento fica muito, muito amplo, porque você pode ter desde, por exemplo, o trabalhador do call center, é um exemplo típico do precariado. São jovens, porque são jovens universitários, às vezes são jovens que já concluíram o curso e que eles não conseguem um emprego naquilo que elas concluíram, e eles vão ser precarizados, empregados de call center, sem ter nenhuma garantia, alta rotatividade no trabalho, e ao mesmo tempo você pode ter o cara lá que vende um imóvel, que pode ganhar essa grande comissão no imóvel, que também está no precariado nesse sentido, que ele tem alta escolaridade, que ele tem uma atividade econômica que não lhe dá nenhuma garantia. Aí o ruim desses setores, como a Marina falou, é que você tem as aspirações são muito diversas e elas podem ir tanto para a esquerda, narcopunk, né, para radicalização nos movimentos, como ele pode ir para a direita, que uma grande parte vai, que é querendo a sociedade mais conservadora,
mais fascista, pedindo até o golpe, a volta dos militares. Né? A volta da intervenção militar já, né? As coisas meio escabrosas, parece que a gente ainda está em 1968. Né? Uma característica do precariado, então, além de jovens com alta escolaridade, de trabalhadores das camadas urbanas, é esse de que ela é explosiva, que ela pode ir para um lado ou para o outro. E essa grande onda conservadora, outra coisa, são camadas que vão protestar na internet, que usam o Twitter, o Facebook, porque tem grande acesso e é nesse meio que, por exemplo, as manifestações de 2013 foram convocadas via internet, Twitter, Tudo. né? E também esse militante virtual que fica lá falando, pedindo a volta do golpe, ou do outro lado, então tem essa característica também. Por isso também que aflora essas ideias, né, fascistas, e bandido bom é bandido morto, Bolsonaro para presidente, etc. e tal. Está tudo dentro da mesma lógica, né? A juventude realmente querendo se expressar, não compreendendo o significado das coisas, acaba por, de fato, muito despolitizada, né? Tem essa ilusão a respeito do passado, como se na época da ditadura as coisas fossem mais fáceis, ou os pais, né, conseguiram superar, criar esses filhos, também passam essa informação que não é real, né, exatamente, de que, bom, mas aí o comportamento das pessoas era assim, não era assado, tinha mais segurança, tinha mais isso. Então, a faculdade democrata, né, também ajuda nessa criação. Exato. Então, é um caldeirão de características que junto explode nessa expressão do precariado e especialmente dá lugar a esses momentos ou manifestações mais extremistas. Né? A minha leitura é que vocês estão descrevendo um Estado que é protofascista. Seria mais ou menos isso? Há potencial para isso, para as duas saídas, né? Mas assim... Mas muito mais para a direita. A gente pode dizer que é uma... Porque o anarquismo seria o fim, né, de alguém comandando a totalidade da nação e as pessoas tendo mais responsabilidade. Quando a gente fala de fascismo, a gente diz que não, que é justamente o contrário. É você concentrar força no Estado, deixar com que ele faça qualquer tipo de atividade repressora para destruir qualquer tipo de reação da sociedade organizada fora do Estado. Assim, numa leitura marxista, você poderia dizer que é como a ideia de pequena burguesia, que são segmentos que têm o anseio, como disse a Marina, não de uma boa parte, não de engrossar a luta dos trabalhadores, dos proletários, pelos direitos, até porque eles não são sujeitos dos direitos, mas eles querem garantir uma aspiração de vida, vamos dizer, da burguesia, de alto consumo, de bom salário, se sentem merecedores porque estudaram, né? Vem toda nessa esteira, inclusive também muitos formados precarizadamente, né? Porque essa ascensão dessa juventude também coincide com o maior número de universidades privadas, um alto número de pessoas formadas, às vezes também de forma precária, né? Milhões de universidades pequenas, não vão dizer que não passariam pelo padrão MEC de ensino, né? Então, tudo isso. Então, também tem um título, mas ao mesmo tempo você pode questionar, e do ponto de vista da política, são pouco politizados. E é insuficiente, né? Esse título é insuficiente para o precariado. Ele fica buscando mais, porque mesmo a graduação não garante que ele tenha um lugar ao sol, né? Então, ele vai para especializações, muitas vezes pagas, né? Ele vai buscar, melhorar o seu currículo para essa disputa, porque há 30 anos atrás, um indivíduo que conseguisse uma graduação, ele tinha como meio que de certo o seu lugar no mercado, e ele ganhava mais, né? Então, tem até um artigo que o autor se refere que em 10 anos já o ganho médio desse trabalhador caiu 8%. Então, é isso. A disputa
luta no mercado é tão acirrada, é tão difícil, e ele passa a ganhar menos também, né? Acho que o Rui Braga, né, quando vai falar da superpopulação, esse trabalhador, ele não tem mais a segurança de ter aquele lugar no emprego somente porque ele tem uma graduação, ou somente porque ele tem até uma pós-graduação, porque ele enfrenta uma concorrência nesse meio. Só há controvérsias a respeito da qualidade desse trabalhador em relação a essas universidades. Eu fico especialmente tocada por esse tema, porque eu estudei a democratização do acesso ao ensino superior nos governos de Fernando Henrique e Lula, né? E um dado curioso... Em qual período da sua formação? Na graduação. Certo. E um dado curioso é que você pode pensar assim, bom, mas Fernando Henrique, governo liberal e, portanto, não investiu nisso. Mas o Fernando Henrique, tanto quanto o Lula, né, num percentual semelhante, aumentou em 100% o número de vagas no ensino superior, e o Lula também. O que difere realmente é que Lula criou condições de democratização do acesso. Portanto, o filho do trabalhador pobre lá do distrito de Itapipoca, por exemplo, aquele cara ali que trabalhava no trabalho rural, que estava condenado a somente aquela atividade, ou quando muito ia para o centro da cidade ali, ele passa a ter a aspiração de fazer uma universidade, porque ele se inscreve nem lá, o Enem. Hoje, como o temeroso, é mais caro, mas como Lula e Dilma, durante todo o período, se manteve a mesma taxa. Não sei se vocês repararam nisso. Então, ele fazia inscrição do Enem lá, ele participava fazia a prova lá, portanto, não tinha que investir para sair, pagar taxas de vestibular, viagem, hospedagem e tudo. E lá mesmo, ele se inscreve pelo computador no SISU e disputa uma vaga nas universidades federais, em qualquer lugar do país. Ou abre espaço dentro do FIES para ele poder estudar. Ou no FIES, ou no ProUni, com bolsas que variam de 25% a 100%. Essa é uma realidade até 2016. Hoje a gente não sabe mais. Aí as cotas, né? Quem é que comanda o Ministério da Educação hoje? Quem é? Mendonça. Mendonça sabe por quem ele foi. Luxuoso do Alexandre Neto, né? E uma coisa interessante é isso, é que uma das características do precariado, quando ele cai para essa questão da extrema-direita, né, como um pensamento fascista, ele acha que ele tem que controlar os excessos da democracia. Então ele quer, por exemplo, um parlamento apolítico. Ele quer esses espaços. E aí, a escola sem partido é o maior dos frutos desse precariado nesse momento que o país está vivendo. Você acha que é uma herança legítima que nós vamos deixar para o futuro da nação? Deus queira que não. Eu espero que uma ideia tão absurda... Aí a gente entra naquilo que apagou o Carlos Molina. Aqui manda um recado para vocês, para nós todos que estamos aqui, né? Gostaria de parabenizar a todos por esse debate, no momento em que necessitamos compreender que nossa democracia precisa que nós brasileiros ou brasileiras, ou ambos, né, ocupemos as ruas, né? Ocupemos as ruas para fazer exatamente o que pagou. Gostaria que você mandasse aqui um recado mais objetivo. Ao Luiz Gonzaga Falcão, ele manda mais uma pergunta. Temos então de trazer os precariados para o nosso lado, né? Com certeza. Qual é a estratégia para a gente poder fazer o convencimento dessas pessoas que pensam que o Congresso Nacional está levando o país para a esquerda, né? A gente precisa de uma escola que não discuta esse negócio de sociologia, história, né? Com profundidade lá dentro do segundo grau, para não criar só comunistinha aqui, né? Esse povo, né? Como faz para trazer para o nosso lado esse povo que já se demonstrou um povo extremamente conservador? Esse é o grande debate que a gente tem tentado, eu estou tentando chegar nele, né? Porque eu não sou socióloga, eu digo não sou também psicóloga, porque eu acho que é necessário um psicólogo estar pensando sobre isso nesse momento, para acabar com esse sentimento de solidão que o precariado tem.
mas como comunicadora eu tenho tentado observar justamente como é que a gente aprende a dialogar, porque nós estamos falando de uma categoria que tem reivindicações difusas, eles não sabem muito bem o que eles querem. Eles têm um vazio, eles têm uma ânsia, eles vão para a rua gritar, mas não conseguem transformar isso em bandeiras mais concretas, mais fáceis de ser percebidas e sentidas. São bandeiras genéricas. Tipo, vai para Cuba, né? É uma bandeira deles, né? Não? A própria questão da época de 2013 não é só 3 centavos, Não é só por 20 centavos. Não é só por 20 centavos, então não é por 20 centavos, mas é por quê? Né? É muito genérico. Na verdade, se a gente for analisar a forma como os políticos brasileiros vêm conduzindo o Brasil ao longo dos últimos 20 anos, Ajuda isso. a gente percebe que eles não estão completamente descolados da razão, né? Não, eles têm bandeiras justas, eles só têm dificuldades de colocar para fora essas bandeiras. Satisfação com serviço de saúde, educação, por exemplo, E a gente tem que conseguir ajudar eles a verbalizar isso. Quando essa voz não sair, quando essa voz não tomar a sociedade, eles vão continuar com o sentimento de frustração. Uma coisa que eu me lembro, eu estava ajudando nas artes da Frente Brasil Popular. E, bom, eu sou uma comunicadora sindical. Então, eu fui fazer uma arte, me pediram para fazer uma arte, eu fiz uma arte bastante concreta e entreguei para eles, baseado no perfil da Frente Brasil Popular, naquele perfil de arte, daquela verdinha que eles usam, usando aquela textura toda. E aí os meninos, que são meninos do fora do eixo, né, do medianismo, não sei, que são responsáveis por essa comunicação, me devolveram, não, Marina, a gente não quer isso não. E me mandaram uma figura que era cheia de recorte, como se fosse recorte de revista. Um design que parecia mais design de propaganda exatamente. É bem pop, porque é uma das características dessas manifestações. Pop. Aí na hora eu falei assim, meu Deus do céu, mas isso aqui não vai falar com o operário da construção civil. Não. E eu fiquei desesperada. Virei para o Wesley, né, que é meu parceiro de trabalho, falei, como é que a gente vai com o operário da construção civil com uma arte dessa que não... Aí ele falou assim, vamos testar. E ele pegou uma das artes que eu refiz da forma como ele tinha me orientado e mandou para um grupo de operários da construção civil que não tinha dirigente. Né? Não tinham dirigentes para orientar, para controlar, para explicar o que era aquilo ali. E a reação foi imediata. Alguns com comentários homofóbicos, outros dizendo, mas o que é isso? Afinal, é parada gay? O que é essa manifestação? Do que se trata? E por quê? Porque eles pensam a comunicação de uma forma concreta, né? E aí, e não que eles sejam homofóbicos, a diretoria do sindicato tem uma frente LGBT, tem diretores assumidos, tem todo um trabalho de base com isso, mas aquela comunicação entrou em choque para a leitura deles, né? E aí eu fiquei com essa agonia, eu falei, meu Deus, a frente não está se comunicando com o povo, não está se comunicando com o povo. Quando eu fui estudar isso aqui, eu comecei a perceber que sim, ela estava. Justamente com o precariado, porque eles são, na verdade, uma relação precariada. Se você for pensar, eles trocam trabalho por trabalho, eles não têm uma relação de salário, de carteira assinada, eles têm, claro, com uma visão política da coisa, né? Mas a relação dessa juventude que estão organizadas em casa fora do eixo, são relações de trabalho precariado. Então, eles entendem muito bem, eles são talvez a melhor solução que a gente possa ter para se comunicar com essa galera. Só que, com o precariado também, eles não conseguem ir além. Então, tem ali na figura uma figura LGBT, naquele bando de recorte, e o que aquilo está dizendo? Me aceite socialmente. Eu me aceite, né? Eu, homossexual, tal, transexual, me aceite. Mas não diz, eu, transexual, preciso de trabalho. Eu, transexual, preciso da minha carteira assinada. Né? Então, está na superfície. Preciso ser reconhecido pela sociedade. Precisa ir para o além. E como não está indo para o além, a gente dialoga com essa galera, mas a gente não aprofunda o diálogo. Então, eles estão com a senha. A gente precisa aprender com eles essa senha, dessa comunicação pop e tal. Mas a gente precisa ajudar eles a verbalizar para eles irem além do trabalho que eles estão desempenhando. Rapidamente, porque a gente está quase estourando o tempo aqui. Viviane e Maria, o que a Marina falou faz sentido para vocês? É algo que realmente precisa aprofundar e ir além? Sim. Acho que, rapidamente, dominar não só o conceito de
precariado e como dialogar com esse precariado, superando preconceitos de baixa parte, né? Eu acho que esse exemplo que você traz é a expressão do preconceito de uma das partes, né? Fazer essa reconciliação, né? Dentro do proletariado, né? Entendendo como o precariado exatamente como uma camada do proletariado. Eu acho que isso é imprescindível, né? Para qualquer mudança, para frente, avançada, que a gente possa almejar. Acho que é isso. Acho que nós, tanto a academia quanto os movimentos sociais, a gente não pode criminalizar o precariado. Temos que lembrar que eles são trabalhadores, são uma parte do proletariado, dos trabalhadores e são precarizados. Então, talvez como são jovens, eles não dialogam com o movimento sindical, porque eles não estão organizados aí. Também algumas bandeiras, por exemplo, reforma da Previdência, não os atinge, eles acham que eles talvez nunca tenham Previdência. Mas também os concurseiros, vamos dizer assim, a moçada formada, está no precariado. Interessa ter concurso. E aí esses 20 anos aí congelado temerário seria uma bandeira. Quero dizer, o movimento social precisa achar as bandeiras para que a moçada, esses trabalhadores, venham aqui para o nosso lado, para que eles possam deixar de ser trabalhadores precarizados e eles possam ser inseridos como trabalhadores e sujeitos de direito. Então, a gente precisa, a piada do coxinha, porque não é mais essa fase, vamos zerar e começar de novo e tentar... Exato, tem que tentar dialogar e trazer essa moçada. Aí, para terminar, eu quero dizer que a gente tem que lutar pelas diretas já. Direta já! Eu tive o prazer de conversar hoje com Maria Pereira, Viviane Rodrigues e Nina Valente a respeito de um tema bastante complicado, né, para a sociedade brasileira, que é justamente a relação, né, de trabalho entre uma boa faixa aí da população brasileira que anda meio sem vínculo empregatício com carteira assinada e tudo mais. E acaba tendendo para a direita. O debate foi bem interessante, mas eu acho que ainda faltou a gente levar em consideração toda a influência dos meios de comunicação tradicionais dentro desse debate. E aí eu já deixo aqui o convite para que a gente possa voltar a reunir essa bancada e aprofundar esse debate nesse sentido também. Finalizando, agradeço aqui a audiência de todos e todas. O programa Democracia no Ar de hoje se encerra e eu passo a bola para ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto. Amanhã tem mais, a partir das 10 horas. O finalzinho deu 11 para você ouvir. Vamos lá, então, 11 horas 2 minutos. Acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310, Canudos FM 104,9 de Boa Viagem, ainda web rádio FETRACE. Também você que nos acompanhou através da página Democracia Participativa aí no Facebook. Apresentação, produção, todo o conteúdo dele, Márcio Rodrigues. Intervenções, abertura, técnica e encerramento comigo, Jonathan Neto. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Temos o apoio cultural AFBNB, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. A todos, todas.